O senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. Quanto era o Bolsa Família? Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas de escola técnica você fez. E você vem falar do... Eu não vou perguntar de universidade já, porque você parece que não sabe. Por que morte nesse país? Primeiramente, senhor Lula, fala que eu trazia a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Sem ar. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. A verdade, Bolsonaro, chegaram no Pazuello. E a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não continue mentindo. Empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra. E eu sei, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. E eu visitei hospitais, sim. Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil, o país... Você se preocupou como? Você ria o tempo inteiro. O assunto aqui. O seu governo não transferiu o Marcola. Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Foi uma amizade ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida, quem tem relação com o miliciano, que é organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem, sabe? Da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. E se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir. Senhor Lula, o senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem o coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. Os bandidos... Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. O senhor desviou, sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? O senhor deve se lembrar muito bem, é do desviado em dinheiro e não em água para o Nordeste. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Prezada jornalista Vera, satisfação revela. A proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato à presidência da República por causa de um ministro, o senhor Fachin. Então, o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Privatizações com relação aos combustíveis. Política de preços. Estamos no terceiro mês com deflação. O mundo todo. Paulo Guedes. Quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele está. Eu acredito, porque o povo, se votar num candidato que mente, sabe que o candidato não vai governar corretamente estudar. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi do teu governo, Lula. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. Olha o BNDES, Lula, ou moral para administrar nosso país.